Neste quarto vídeo do estudo de criação de HMs com Ellipse 3, a gente vai ver mais algumas propriedades e algumas características. Vou introduzir, inclusive, logo de cara, uma ação com script. Calma que não é nada de outro mundo. Eu vou colocar aqui um botão de comando. Vejam, não é um botão liga e desliga. E vou criar um scriptzinho depois aqui, certo? Voltei para a área de desenho. Eu quero definir essa propriedade deste botão de comando. Então vamos lá, propriedade fcontainer, tudo bonitinho. Aqui eu vou botar botão, tela nova. A gente poder identificar o botão depois. E o caption. Para que aí eu tenha um ponto de acesso à nova tela. Que nova tela é essa? Nós vamos criar uma nova tela com novos componentes. Não é nenhum problema, a gente pode navegar entre várias telas dentro de um mesmo supervisório. Tudo que eu tenho que fazer aqui é criar a nova tela na área de telas, inserir tela em... E pronto, eu tenho uma nova tela, onde eu posso definir largura e altura, como eu já tinha comentado com vocês a respeito das telas. E aqui já cabe um comentário sobre essa unidade que aparece muito no Ellipse 3, que é o High Metric. O High Metric é equivalente a 1 milésimo de centímetro. E qual é a relação disso com pixels? Aí é que vem o problema. Como as telas variam em termos de densidade de pixels, ou seja, quantos pixels cabem por área, então a ideia deles foi criar uma unidade que fosse independente disso para manter a resolução em qualquer tipo de tela. As telas dos monitores mais usuais, elas têm por volta de 96 pixels por polegada, ou seja, em 2,54 centímetros eu tenho 96 pixels, em termos de comprimento. Então uma área quadrada de 2,54 por 2,54 vai ter 96 por 96 pixels. Essa é a relação que a gente tem que fazer então para chegar nas unidades High Metric. Vejam que aqui fala em 800 por 573 e quais são as dimensões High Metric correspondentes. Não é das coisas mais intuitivas, mas a gente consegue se virar com essa unidade. Esta tela, ela não foi colocada como tela principal, tela inicial. Então eu preciso de um mecanismo para poder pular para essa tela. Eu já coloquei lá um botão de comando. Só que uma vez nessa tela eu tenho que ter um mecanismo de voltar, de navegar, de voltar para aquela tela inicial. Eu vou botar aqui mais um botão de comando para a gente poder voltar para a tela inicial. Então botei uma caption, coloquei ali voltar ao início, vou usar Arial 8, não fica muito pesado. E vou chamar este botão de BT início. Vejam que ele está contido na tela nova. O outro botão está contido na tela primeira. Como é que eu vou fazer este botão ativar aquela tela? Bom, quando eu dou duplo clique em algum componente, já aconteceu isso em outros vídeos, eu caio nessa aba aqui, que é a aba de scripts. Essa aba aqui, ela às vezes assusta, porque a gente às vezes demora para perceber que tem a aba de design para voltar. Mas a aba de scripts, ela serve justamente para colocar ações que podem ou não ser scripts de código relacionados aos componentes. No nosso caso, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando clicar o botão início, veja que aqui aparecem os componentes disponíveis, e aqui aparecem os eventos disponíveis, então quando eu clicar no botão início, é o que eu estou escolhendo, eu posso escrever um script, que vai ser executado quando eu for clicado, ou eu posso abrir uma tela. Tem outras opções aqui, mas eu vou botar abrir tela. E aí, sem programação nenhuma, eu só tenho que preencher aqui os parâmetros. Por exemplo, qual é a tela que eu quero apresentar? É a tela primeira, essa aqui. Feito isso, eu posso ainda modificar, se eu quiser que tenha rolagem na tela, caso a tela fique pequena, mudar a posição da janela no monitor, ou coisa que vale. Posso personalizar a configuração, retirar a barra, dizer que eu quero ou não barra de título, minimizar, maximizar. Posso fazer diversas opções aqui.
mas o que me interessa apenas é que quando eu clicar no botão de início eu volto para a tela primeira. A mesma coisa eu vou fazer aqui, só que é direcionado para a tela nova. Ó, cliquei em script sem querer, não tem problema, posso remover o script. Vou adicionar a tela, mesma coisa, seleciono a tela no meu App Browser, eu quero a tela nova, quero esta tela aqui, e está feito. Vejam que eu modifiquei dois componentes do meu software. Então, se eu aplicar salvar, ele só vai salvar o primeiro componente, vejam que o segundo continua. Se eu quiser salvar todo mundo, eu posso escolher salvar tudo e aí salva todas as janelas de uma única vez. Agora a gente pode testar essa navegação. Vejam, quando eu pulo para a tela nova, eu vou para outra tela. Quando eu volto para o início, eu volto para a tela original. Claro, o que eu vou fazer aqui não tem nada a ver uma tela com a outra, não são telas relacionadas, mas eu quis aproveitar só que o projeto já estava existente. Eu vou fazer uma simulação aqui de manipulação dos dados através de funções que o próprio Ellipse oferece. Então eu estou criando aqui 4 retângulos que representariam áreas de trabalho. Então, seriam 4 áreas de trabalho, 4 workspaces. E eu vou colocar como cor, vou escolher uma cor bonitinha, um verde. E a cor de borda, ela está como branca. E eu vou escolher uma cor de borda, um verde mais escuro. Aqui eu vou botar um label. Particularmente não sou fã de negrito nessas telas. Então, estou colocando aqui minhas áreas de trabalho, então tem as áreas 1, 2, 3 e 4. Se quiser eu posso colocar ainda aqui para deixar bem claro a área 1, a área 2, a área 3 e a área 4. Com isso eu defini quais são as minhas áreas. A ideia é que essas áreas mudem de cor se elas estiverem em uso ou não. Até aí, a ideia que pode passar pela cabeça de todo mundo é eu ter 4 tags, que seriam lógicas, dizendo ligado ou desligado, sem problema nenhum. Antes da gente seguir para isso, só vou fazer um comentário a respeito desses posicionamentos onde eu posso lidar com a possibilidade de mudar peças, jogar elas para frente ou para trás. Esse aqui pareceu ser um bom momento para mostrar isso. Então eu posso jogar as peças para frente, para trás, os componentes em relação ao outro quando eles estão se sobrepondo. Então eu tenho as minhas 4 áreas de trabalho. A tentação, como eu comentei, é de colocar 4 tags. Além de ser um desperdício de tags, uma coisa que se deve observar é o seguinte: nem sempre a gente vai ter a disponibilidade de uma rede rápida para poder fazer envio de 4 dados um após o outro. Principalmente em CLPs, cuja velocidade de comunicação é relativamente baixa, uma alternativa que é bastante utilizada é criar um conjunto de tags, um conjunto de valores, e agregar dentro de uma tag. Isso é comum, por exemplo, nas entradas e saídas dos CLPs. Cada entrada e saída digital, na verdade, corresponderia a um bit de uma informação numérica. Então, é mais negócio tu te comunicares com essa informação numérica como um todo e quebrá-la nos seus bits, indicando que é que está ligado ou desligado, do que comunicar um bit cada vez. Haveria muita perda de dados, muita perda de tempo nesse sentido. O Ellipse tem uma opção, no caso de tags, eu vou colocar depois aqui, vou mostrar para vocês depois. O Ellipse tem uma opção que é bloco de comunicação, onde tu pode separar então os bits individuais, mas só funciona no caso de sistemas que estão com tags do tipo comunicação. No nosso caso, eu vou criar uma tag interna comum. Como é que a gente pode fazer esse tipo de operação na tag interna comum?
chamar essa tag de áreas ocupadas. A gente pode utilizar um operador de bit, uma função para manipular bit por bit. E eu vou demonstrar isso aí colocando aqui um setPoint. Vou chamar esse meu setPoint. Já que eu estou aqui no setPoint, eu vou colocar aqui de 0 a 16. O tipo de dado dele é um inteiro. Vou habilitar os limites. E vou definir o nome dele para setPoint ocupadas. Se eu quiser colocar uma dica, esse foi outro item que eu esqueci de comentar. Eu posso usar a propriedade type para escrever alguma coisa que vai aparecer quando eu passar com o mouse por cima do componente. Eu escrevi todo esse comentário aqui. Então, quando eu passar com o mouse por cima, com o software ativado, ele vai mostrar esse comentário. Esse sujeito eu vou vincular diretamente uma bidirecional à tag áreas ocupadas, ao valor da tag áreas ocupadas. Então, eu vou botar aqui minha conexão bidirecional. Pronto, eu tenho uma opção agora para colocar um valor aqui qualquer para essa tag. Agora, como é que isso aqui vai mudar a cor de frente ou de fundo destas áreas de trabalho? Eu vou fazer o seguinte. A cor que eu estou utilizando é a foreground color. Então, eu a princípio poderia fazer isso aqui e fazer uma conexão digital. Vocês já viram isso antes, nada de outro mundo. Então, no caso de ligado, eu vou colocar um vermelho, mas não muito forte. E no caso de desligado, que estaria livre, aquele verde que a gente estava usando ali. A questão é a seguinte, isso aqui então só vai funcionar se eu tiver alguma coisa que seja 0 ou 1. O 0 é diferente de 0, verdadeiro e falso. Para eu poder trabalhar com um pedaço desse dado, eu tenho que ter alguma opção para isso. Se eu vier aqui em VB Script e E3 Globals, eu vou encontrar uma série de funções que me permite fazer manipulação. Ou seja, eu posso criar uma expressão em cima disso que a gente vai trabalhar. Eu tenho aqui o VB Script, várias funções que eu posso utilizar. E aqui em E3 Globals, mais funções ainda. Uma delas é a getBit. Aqui tem uma ajuda sobre como é que funciona a getBit. Ela vai pegar o valor de uma variável, ou um valor numérico, e vai retornar se aquele bit vai ser 0 ou 1. Cuidem que nesse caso os inteiros são de 32 bits. Então quer dizer, eu posso vazar um bit index de 0 a 31. Então é isso que eu vou fazer. Vou voltar aqui. Infelizmente não posso sair combinando os valores que eu vou pegando aqui do App Browser, eu tenho que escrever manualmente. Então tá ali meu getBit, dados, áreas ocupadas, ponto vale, vírgula zero. A princípio isso aqui está funcional porque está em azul, eles ficariam em vermelho caso tivesse algum tipo de erro. Por uma questão pura e simples de praticidade, eu devia ter anotado antes, agora já foi. Eu vou fazer a mesma coisa com os demais. Dados, áreas ocupadas, ponto vale, 2 getBit. Agora sim, eu vou copiar, fazer um Ctrl C, que eu possa mexer isso em todas elas. Na segunda área, vou fazer para a terceira área. Vejam que não tem muito mistério, né? Desde que eu me lembro das cores. E vou fazer isso para a quarta área agora. Então, da esquerda para a direita eu peguei os bits 0, 1, 2, 3 da tag áreas ocupadas.
e usei eles para ilustrar aqui como está a minha ocupação. Eu vou aproveitar e vou adicionar este componentezinho, que é o Spin Button, aqui ao lado. Vou vincular ele também à tag valor da tag áreas ocupadas, com uma conexão bidirecional. Nem precisava, poderia ser uma conexão reversa apenas. O que faz o Spin Button? Ele permite incrementar ou decrementar os valores de uma tag. Chamei ele de Spin Button áreas ocupadas, SP. E aqui eu vou botar meu máximo e meu mínimo, de 0 a 16. Salvamos todo mundo. Vamos colocar aqui o sistema a rodar. Vejam. O que está acontecendo aqui? Ele está seguindo uma ordem. 16 seria o bit 5 ligado apenas, todos os outros desligados. 15, todos os bits ligados. E assim vai. Então, com uma única tag, eu consegui trabalhar com 4 indicadores binários, 4 indicadores discretos. Isso aqui não é nenhum problema para um microcontrolador, por exemplo, um CLP que vai enviar essas informações. O problema é a gente conseguir pegar essas informações que vão vir de lá, o número inteiro, e conseguir quebrar ele nos bits, e isso já foi feito. Da mesma forma, eu vou colocar aqui uma linha, aquela com uma linha preta, eu vou botar uma borda compridinha, borda normal. Aqui a gente está trabalhando com coordenadas Raymetric, então a gente tem que observar o que a gente consegue fazer com elas. Essa minha linha, então eu vou chamar ela de indicador. Aqui no Ellipse a gente pode colocar nomes com espaços e com letras acentuadas. Não é recomendável, depois ele fica mais complicado de tu acessar nos scripts, tá? E vejam, eu posso mexer com o ângulo das formas geométricas tranquilamente. Mas eu queria que isso aqui fosse um indicador de ocupação, ou seja, que fosse mudando seu ângulo em função da ocupação das áreas, não que ele fosse girando pelo meio. Eu queria que esse sujeito mudasse a sua inclinação em função do número de áreas de trabalhos ocupadas e sempre por uma das pontas, não pelo meio, como a rotação usual faz. Então, como é que eu vou fazer isso? Com esse componente selecionado, ele está selecionado agora, eu vou botar o animar com rotação. Antes de botar o animar com rotação, eu já vou definir a inclinação do meu mínimo. E aí, aqui está a minha animação com rotação. Aqui eu tenho o centro de giro. Eu vou mover esse meu centro justamente para a ponta. Isso fica um pouco difícil, mas vou fazer um pouco de esforço. Aqui está o meu mínimo. E aqui vai o meu máximo. Opa! Às vezes acontece, tem que esperar o íconezinho mudar. E aí, está aqui o meu mínimo e o meu máximo. Observem o seguinte, o meu Dynamic Rotate, eu vou botar aqui anima agulha. O Dynamic Rotate, posso citar aqui também, ele está me fazendo uma rotação de 0 a 160, proporcional a esse range aqui. Eu tenho 4 baias, eu vou trabalhar apenas com 4 baias. Vejam o que ele vai fazer. Na medida que eu mudar o valor do value, ele vai mudando a inclinação da minha agulha. Então aqui eu tenho a minha animação, só tenho que colocar ela em função de alguma coisa. A mesma coisa se faz
com ela do que se faz com os outros componentes. Vou procurar o tag associado, vou associar o valor dela, só que agora eu vou associar, essa vai ser um pouquinho mais trabalhosa, porque eu vou associar a soma dos bits, 1 e 0. Então eu vou associar getBit do primeiro, getBit do segundo, getBit do terceiro, getBit do quarto valor. E agora a gente deve ter esse sisteminha funcionando. Vamos para a tela nova. Deveria estar funcionando, pelo menos mostrando as ocupações. Não está. Você fez alguma coisa errada. Vamos descobrir o que houve. Então, tag associado está aqui. Esse tag associado getBit, a função getBit deve estar retornando verdadeiro e falso. Para coisa dar certo, eu já vou selecionar fazer uma cópia aqui, porque eu não vou conseguir editar ele depois. E vamos ver a função getBit aqui. Retorna o valor verdadeiro ou falso. Esse valor aqui não é um valor inteiro. Dentre as funções que eu não tenho nenhuma função que me permita trabalhar então com este sujeito. Bom, a gente tem como resolver isso? Tem, mas vai fugir do escopo desse vídeo. Então, para só avaliar a questão que interessa, que é ver a animação, eu vou modificar este sujeito para trabalhar com o próprio valor nas áreas ocupadas. Eu vou colocar ali, então, range de 0 a 16, mudei o range. Na verdade, ele vai replicar o que tem aqui na tag. Vamos lá. Então vejam que ele não está mostrando exatamente para o QI, que é o número de áreas ocupadas, mas ele está mostrando alguma animação. Claro que o correto seria botar um indicador aqui, né? Então 0 a 16. Mas isso aí eu deixo como exercício para vocês. Eu volto ao início. Então, nesse videozinho aqui a gente conseguiu trabalhar com a questão de obter os bits de um valor, com a troca de telas, então trabalhar com várias telas, e ainda com a questão da animação com rotação. A animação com rotação ela tem que ser cuidada, porque é bom já deixar o objeto ser rotacionado na posição inicial, na posição do zero, digamos assim, do mínimo dele. Porque aí fica mais fácil de fazer a movimentação. Outra coisa importante em relação à animação com rotação é que ela não funciona em alguns componentes. Por exemplo, no componente imagem, ele só vai funcionar se o componente for do tipo WMF, ou seja, Windows Metafile. Esse é um formato antigo do Windows e ele não vai funcionar com JPEG ou PNG. Então, é melhor se concentrar em formas geométricas que já são fáceis de fazer animação nesse caso. E era isso então por enquanto.